Bem-vindos, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Agora para mais um vídeo da série 100 orações registradas na Bíblia. Neste vídeo estamos no segundo livro de Samuel e eu sugiro que vocês assistam os vídeos anteriores. Começamos em Gênesis e vamos seguir até o livro do Apocalipse para compor as 100 orações registradas na Bíblia. Aproveito também a oportunidade para fazer aquele lembrete tradicional. Inscrevam-se no canal, curtam, comentem e ativem o sininho para receber as notificações quando os vídeos forem disponibilizados. Temos aqui, além desta série, temos 3 outras séries: Evidências que respaldam a Bíblia, Livros que recomendo e História da Igreja, além da transmissão semanal da lição que será estudada no respectivo domingo em nossas escolas bíblicas dominicais que adotam a revista editada pela CPAD, e aqueles pequenos reels de 1 minuto, chamados aqui no YouTube de shorts. Nesses reels, em 1 minuto, eu procuro responder de maneira bem sucinta perguntas que me são enviadas, que me são feitas. Temos aí, então, 1000 razões, para usar aqui uma hipérbole, 1000 razões para você se tornar um inscrito em nosso canal. E vamos seguir agora, então, com o segundo livro de Daniel, onde temos apenas 2 orações registradas, 2 orações feitas pelo rei Davi. A primeira oração está registrada no capítulo 7 e verso 25 de 2 Samuel, e eu gostaria aqui de, inclusive, fazer a leitura desse verso, capítulo 7 e verso 25, que diz assim: Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de seu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. Deixe-me dar aqui um pouco de contexto. Esse capítulo trata do diálogo entre o rei Davi e o profeta Natã. Natã lhe traz 2 notícias. A primeira é que ele não construiria o templo, porque este era o desejo profundo do coração do rei Davi. Natã, então, lhe deixa bastante claro que quem teria a missão, quem teria a tarefa, seria o seu sucessor, Salomão. Claro que ele não menciona aqui Salomão, mas é óbvio, porque foi Salomão o sucessor de Davi e foi ele quem construiu o templo. Então ele se referia ao sucessor de Davi, e ele teria a responsabilidade de construir o templo. A outra notícia, que para mim é a mais importante, é a que Natã lhe dá de que a casa davídica permaneceria para sempre. Ou seja, o trono de Davi seria estabelecido para sempre. A monarquia de Davi teria perpetuidade. E por que eu considero essa parte a mais importante? Porque ela tem a ver com a linhagem messiânica, ela tem a ver com a história da salvação, e ela se desfecha com o nascimento de Cristo, que é o último rei. Deixe-me expressar desta forma: é o último rei da dinastia de Davi, porque
o trono de Davi não terá fim na pessoa de Jesus Cristo, e isso tem um aspecto ainda escatológico, um aspecto futuro. Então, temos essas duas orações, e para mim essa é a mais importante, e convém ainda aqui ressaltar que Davi agradece. Davi expressa a sua gratidão a Deus. Davi, inclusive, pede a Deus que, como diz aqui no texto, que confirme, ou seja, que essa palavra seja confirmada e se faça exatamente como Deus queria que se fizesse. E para mim, temos uma lição muito especial em relação às orações. As nossas orações não são simplesmente para apresentar uma lista de pedidos. As nossas orações têm de vir recheadas de gratidão e também de compreensão da vontade de Deus, como fez Davi. Davi desejava construir o templo, mas Deus disse: não, quem vai construir o templo será o seu sucessor. Agora, a sua casa, a casa davídica, será estabelecida para sempre. A segunda oração que temos no segundo livro de Samuel está em 2 Samuel, por óbvio, no capítulo 12 e no verso de número 16. E eu vou ler, estou aqui com a minha Bíblia física, e eu gosto muito de usar a Bíblia física ao invés dos smartphones, porque fica mais fácil. Aqui diz assim no verso de número 16: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Também eu preciso dar um pouco mais de contexto. Aqui temos aquela história comprida da relação extraconjugal, da relação ilegítima de Davi com Batseba. Foi uma relação ilegítima porque Davi não era casado com Batseba. Foi uma relação ilegítima porque Batseba era a esposa de Urias, um de seus 30 soldados da sua guarda pessoal. Foi uma relação ilegítima porque tratou-se de um adultério. E naquela época, o adultério era considerado um crime, e os que cometiam esse tipo de pecado estavam sujeitos ao apedrejamento. Então temos aí várias razões para mostrar que essa relação foi ilegítima. Mas eu apresento ainda uma outra. É quando Davi comete um duplo pecado. Além do adultério, ele comete homicídio. Ele manda trazer Urias da frente de batalha para que ele ficasse uma noite com a mulher. Foi uma tentativa, usando uma linguagem contemporânea, foi uma tentativa de tapar o sol com a peneira, ou seja, fazer com que as pessoas pensassem que a criança que nascesse de Batseba fosse fruto de uma relação de Urias com a sua mulher. Mas Urias se recusou a ir para casa e ficou à porta do palácio. E aí Davi, então, através de Urias, mandou uma carta para Joabe, para que Urias ficasse na frente mais renhida da batalha e pudesse, então, morrer de forma acidental, porque ele estava envolvido na guerra. Foi uma atitude tremendamente pecaminosa, mas dessa relação nasceu a criança, e o desejo de Davi foi que ela sobrevivesse. E claro, depois Batseba se tornou esposa de Davi, mas Deus não atendeu a sua oração. Embora ele orou, diz o texto, repito aqui no verso de número 16, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra.
Deus não lhe atendeu nesse sentido. Deus não preservou a vida da criança. Qual é a lição que aprendemos? Naquela outra, aprendemos que Davi agradeceu, teve um coração grato e também reconheceu a soberania da vontade de Deus. E nessa oração, o que eu aprendo, eu principalmente, e espero que vocês aprendam, é que Deus não valida o pecado. Deus não valida a desobediência. Essa é a primeira e principal lição que eu aprendo. Deus não põe o selo da sua bênção sobre o pecado e nem o selo da sua bênção sobre a desobediência. E quando desobedecemos, temos de arcar com as consequências, como Davi arcou. É só você ler a história de Davi e você verá quais foram as consequências, embora perdoado, quando Natã o procura outra vez para falar do seu pecado, ele cai em si, reconhece. Nós temos essa confissão muito profunda, muito pungente no Salmo de número 51. Embora ele reconheça e seja perdoado, mas as consequências permanecem, e esse é um ponto que eu e você temos de considerar. Os nossos pecados podem ser perdoados, mas as consequências permanecem. As consequências vão chegar em razão da semeadura errada que fizemos. Portanto, apenas 2 orações no segundo livro de Samuel, orações feitas pelo rei Davi. Até o nosso próximo vídeo e aproveito para mais uma vez lembrar, inscrevam-se no canal, curtam, comentem e ativem o sininho para receber as nossas notificações. Grande abraço!